Seja muito bem-vindo ao canal Escola Espiritual Moderna e nessa videoaula eu resolvi colocar um estudo que começou no despertar quando eu, há pouco mais de 10 anos atrás, lá por 2012, 2013, quando eu comecei a despertar, eu fui intuído a adquirir esse livro, Cartas de Cristo. O meu ele está um pouquinho surrado, pois eu uso muito esse material e eu quero te convidar a fazer a participar desse estudo, ao qual é uma canalização, e eu gostaria de pedir para você que entre dê espaço para entrar nesse portal junto comigo, para que a gente possa fazer esse estudo da melhor forma possível e que a gente possa entender sem questionamentos humanos. Quando eu falo de questionamentos humanos, o que eu estou querendo falar? São vários questionamentos do tipo: mas cartas de Cristo? Cristo escreveu umas cartas, mas quem que foi que escreveu essas cartas? Por que essas cartas? Mas como Jesus Cristo escreveu essas cartas? Nós, humanos, estamos presos a nossas crenças que nos limitam, e esse estudo eu tenho certeza que ele vai bater de frente com o muro das suas crenças. Se você vier comigo nessa jornada, vier entender, para que a gente possa... Eu sei que, como eu vou estar lendo vários trechos das cartas, acompanhando, parando, a gente vai estar meditando nesse material. Eu posso até falar para vocês que o estudo do livro a gente pode chamar de meditação ativa. Então nós vamos estar entrando nesse portal, e eu digo para você: entre nesse portal junto comigo, receba esses conhecimentos como uma criança, e não com a sua mente toda barulhenta, mandando informações daquilo que você acredita, das suas crenças. Então, pessoal, eu resolvi fazer esse material aqui, fazer um estudo dele, pelo fato dele ser um manual para que a gente possa conduzir a nossa vida aqui na Terra. A pessoa que escreveu essas cartas, ela canalizou, ela foi preparada, treinada por mais ou menos 40 anos para poder canalizar e escrever essas cartas sobre a verdadeira história de Jesus Cristo, de quando ele passou aqui na Terra, desse professor de almas divino que nos trouxe a mensagem do amor. Eu sei que muita gente vai falar: mas como? O que é uma canalização? O que é isso? Então são perguntas e questionamentos que todos nós, ao longo desse estudo, nós iremos fazer, eu tenho certeza disso. Eu vou trazer também, após esse primeiro vídeo, sobre a introdução das cartas, sobre essa pessoa que escreveu que ela não quis que o nome dela aparecesse, para ela isso não era importante, né? Porque aí entraria ego humano, e não é sobre isso que a gente vai estar falando dentro desse estudo aqui. Então o nome da pessoa não interessa. Como diz no próprio prefácio desse livro, que eu vou ler para vocês, dentro de uma negociação, o nome da secretária que vai intermediar não faz diferença alguma. O que faz diferença é a informação dada para que a gente possa conduzir dentro do estudo daquilo que vai ser feito.
aqui. Então, isso aqui é um manual, é uma canalização e eu pedi ao professor Marcos Antônio, que é o professor da Escola Espiritual Moderna, para dar uma aula que ela já está gravada. Eu vou colocar após essa aí, primeiro eu vou colocar essa daqui no canal, depois vai a aula dele explicando sobre canalizações. Eu tenho uma aula dele de 7 minutos explicando sobre canalizações, sobre canalização, e aí eu vou estar lendo o prefácio desse livro aqui para que a gente possa começar esse estudo. Eu desejo que você venha comigo mas com o coração aberto, livre, limpe-se de todas as suas crenças limitantes e receba esse conteúdo com o coração aberto e com muito amor, como uma criança. Tá legal, pessoal? Então, começaremos esses estudos. Eu vou começar pelo prefácio para que vocês entendam como essas cartas foram escritas e divulgadas e trazidas até nós a mensagem do Cristo que foi deturpada nos 4 evangelhos, acho que são 4 evangelhos dessa Bíblia tradicional que muitos de nós já estudamos, já lemos alguma coisa, já em nossa caminhada como iniciados em qualquer religião, a gente já deu uma passadinha pelos 4 evangelhos. Então aqui está desmistificando as palavras do Mestre Divino Jesus. Então vamos começar pelo prefácio, pessoal? Vamos lá então. Prefácio. Em primeiro lugar, gostaria de explicar o motivo pelo qual utilizei a palavra canal em lugar do meu nome real. Nunca tive a mínima dúvida, enquanto escrevia estas cartas, de que elas emanavam do Cristo. Descrevi as razões pelas quais me sentia tão segura a respeito disso em minha curta biografia. Enquanto estas cartas estavam sendo escritas, foi-me dito claramente para permanecer anônima, pois as cartas de Cristo deveriam destacar-se por si próprias. As pessoas devem decidir por elas mesmas se as cartas soam como verdadeiras ou se sentem que são falsas. Então, pessoal, cabe a cada um de nós, ao decorrer desse estudo, analisar se você mesmo vai analisar se essas cartas são verdadeiras ou são falsas. Tá? Então, cada um de nós vai tirar a sua própria conclusão. Tá legal? Então, é um estudo para cada um de nós. Eu tenho isso como um manual. Tá? Então, é um estudo que cada um de nós vai analisar no decorrer de cada passagem se essas cartas são verdadeiras ou não. Eu tenho certeza que se você participar desse estudo com o seu coração livre das suas crenças, você vai ver a realidade contida nesse material. Vamos continuar. Apenas escrevi o que recebi e gostaria de tentar levá-las a público para que sejam minuciosamente examinadas e, seja o que for que acontecer depois disso, ficará apenas entre o leitor das cartas e a consciência crística. Esse estudo nosso aqui, nós vamos examinar essas cartas, tá legal? Quem ficar aqui comigo vai ver que eu vou examinar, igual eu estou examinando o próprio prefácio das cartas, tá? Da pessoa que escreveu, que não importa o nome dela, tá? Que a gente vai ser bem claro aqui e nós vamos chegar nesse ponto logo à frente aqui, tá? O Cristo prometeu nas cartas que um elo se formaria entre a mente do leitor e a mente crística e que se receberia ajuda no profundo significado oculto por trás das palavras. Muitas pessoas relataram terem
terem experimentado este contato. Muitas estão muito conscientes do fluxo dessa nova compreensão. A primeira vez que eu li essas cartas, eu senti, eu relato para vocês aqui que eu senti, eu experimentei esse contato. Eu senti a presença desse ser ditando as cartas ao meu lado. Foi uma experiência incrível. Eu espero que todos nós venhamos a viver essa experiência, que vocês que estão me vendo venham viver compartilhar essa experiência comigo. Por isso, assim como não tem importância o nome de uma secretária em uma transação de negócios, o meu nome e a minha identidade também não são importantes. O que é verdadeiramente importante é se o leitor pode sentir que é o Cristo autêntico que ascendeu em consciência espiritual até os portais do equilíbrio, enquanto ainda retém a sua individualidade para permanecer em contato com o mundo da individualidade, esse mundo físico que nós vivemos. Tá? Eu já falei para vocês, isso aqui é um manual de vida aqui na Terra. Em segundo lugar, tem havido divisões de opinião em relação à formatação, por vezes estranhas, das cartas. Gostaria de explicar que enquanto Cristo impregnava a minha mente com suas palavras e imagens, era necessário para mim construir em palavras o que eu via. Eu também sentia, até certo ponto, as emoções que Cristo sentiu quando passou pelos eventos que descrevia. Voltando às vibrações daquela época, Cristo entrou naqueles tempos e os transmitiu por meio da minha mente. Não haveria modo de escrever as cartas com letras normais ou usando apenas o itálico. Por que ela está falando isso daqui, pessoal? Porque muitos trechos dessas cartas estão escritos todos em letra maiúscula e em negrito. Esses trechos, ela alega aqui na hora que as cartas foram ditadas para ela, que esses trechos partia direto do Cristo. Já não era mais ela quem estava escrevendo. Ela olhava depois e não tinha noção de que tinha escrito aquilo. Tá? Então, é assim, muita coisa passava pela mente dela, né? Ela estava sendo intuída e passava pela mente dela e ela ia escrevendo. E o que estava em letra maiúscula são as letras em letra maiúscula e em negrito são as letras do próprio Cristo cósmico. Passando por ela, passando pelo aparelho dela, né, esse corpo aqui, e ditando e escrevendo as cartas. Cristo cósmico usando o aparelho dela, usando esse corpo aqui. Tá? Frequentemente, quando uma nova e maravilhosa percepção entrava em minha mente, eu me perguntava, como posso transmitir isso? Você saberá a que me refiro quando ler as cartas. E assim, para indicar que alguma poderosa afirmação vinha da mente de Cristo, para a minha, usei letras itálicas em negrito ou maiúsculas, como eu já falei aqui agora. Tá? Algumas pessoas têm se queixado de que este formato pouco convencional interfere no fluxo da leitura. Mas é exatamente o ponto. Estas cartas não se destinam a serem apenas lidas. Há que se ponderar a respeito delas, e isso significa que é preciso parar nas palavras que seguram o fluxo da leitura e pensar a respeito do que elas estão tentando transmitir. Você deve lembrar a todo momento que, quando Cristo tenta alcançar sua inteligência humana, ele está relacionando verdades que vão muito além da sua própria experiência de vida nesse mundo. Você tem que entrar
na dimensão do infinito para tentar entender o que está sendo dito. Então, se você gastar meia hora ponderando sobre um parágrafo com formatação estranha, que é aquela formatação que eu falei para vocês ali, em negrito, em letras maiúsculas, se você passar meia hora ponderando, será meia hora bem gasta. Gradualmente a sua mente for se abrindo para novas possibilidades que estão além do seu pensamento atual. Enquanto você estiver expandindo a sua consciência para alcançar a consciência crística e pedir por iluminação, isto seguramente lhe será dado, não necessariamente naquele momento, mas talvez zapt. Quando menos estiver esperando por isto, a resposta virá como um raio de luz na sua mente e você saberá que sim, é isto. Esta é a resposta verdadeira. Então, pessoal, venham comigo para esse estudo de coração aberto. Eu já falei um pouquinho sobre a canalização, sobre o canal, sobre este canal das cartas que levou 40 anos se preparando. Não tem nada a ver com todo aquele modismo quântico que nós vemos na internet hoje, que todo mundo canaliza com todo mundo canaliza São Germain, Jesus, vários mestres ascensos, espero que tenha falado certo, ascensos. Mas, pessoal, venham com o coração aberto como crianças. Eu sei que vai dar muito sono na hora que eu estiver lendo. Pô, mas o cara tá lendo aí, coisa e tal. Nós somos assim, nós humanos somos assim. Mas eu quero passar para você que nós vamos examinar essas cartas e vamos entender a história, a passagem de Cristo aqui na Terra, a passagem de Jesus, o Cristo, aqui na Terra, como ele fez uma comparação com a nossa passagem aqui pela Terra. Então, as experiências e as escolhas e esse lance de estarmos presos há tanto tempo aqui. Então, tem muita coisa aqui que vai abrir para vocês, desde que vocês limpem suas crenças, eu já falei, vai bater com o muro das crenças de vocês, muito forte esse material. Então, venham, mas venham de coração aberto. E quanto à questão da canalização, que muita gente vem e pergunta para mim, eu já fiz vários estudos das cartas, mas quem que escreveu as cartas? Gente, isso não importa para nós, tá? O que importa foi a preparação e como essa pessoa ditou essas cartas para trazer esse conhecimento maravilhoso para nossas vidas. Se vocês quiserem saber sobre a canalização, assistam ao próximo vídeo que eu vou estar colocando aqui no canal da Escola Espiritual Moderna com o professor Marcos, do canal Buscador da Liberdade, que também é proprietário da escola e vai passar o conhecimento sobre canalizações para vocês, tá? Espero ter sido bem claro nessa introdução. Pessoal, aguardem. Próximo vídeo começaremos com a introdução e a primeira carta. Fiquem na